10 de maio e o sell-off da tecnologia agravou-se. Hum, Aconselho a verem o vídeo que eu publiquei há sensivelmente uma hora. Eu vou começar, quando necessário, claro, a fazer a análise dos índices em separado, ou então passarei a fazer sempre inicialmente a análise dos índices, de forma a separar da análise das tecnológicas. Porquê? Porque o mercado europeu, com toda a certeza, vai ser influenciado por aquilo que se tem passado ou que se passou hoje nos Estados Unidos. Assim sendo, sell-off total nas tecnológicas, queda dos índices, Standard& Poor's caiu, ah, Dow Jones caiu, QQQ caiu, IWM caiu e o nosso setor tecnológico, basta olhar para as QQQs que já se tem a ideia que está em queda. Vamos começar aqui pelo Twitter. O Twitter, bom, já estava fraco, eu creio que transmiti a ideia correta na sexta-feira quando disse que, tendo em conta o panorama atual, eu desconfiava desta vela, hum, mas hoje foi um sell-off brutal. O Twitter caiu 3,68%, e vai se aproximando dos US$ 50. À partida, é isso que irá acontecer se continuarmos com este sentimento de venda. Está em oversold, hum, sensivelmente a 25, até chegar aos zero ainda falta muito. Não é muito comum ficar nestes níveis, mas cá está o Twitter em queda. Na visão horária dá para perceber que a principal queda no Twitter foi logo na primeira hora, aconteceu com todas as tecnológicas, elas caíram no pre-market. Aliás, eu não. Um dia ahm, abriu aqui uma gap, ou seja, o pre-market já estava em queda. Basicamente, temos aqui uma ligeira gap depois para preencher. Mas no pre-market a maior parte já estavam negativas, o dia basicamente só veio afundar aquilo que já não estava bom. Primeira hora foi brutal, mas lá está, as últimas 3 também. Vamos ver como é que se porta nos próximos tempos, mas para já, em termos de movimentação, o sentimento é bearish, então vai, à partida continuar a cair. Temos um leve suporte nos 51,40 e outro nos 49,70. Caso o mercado inverta amanhã, a resistência aqui da Moving Average sensivelmente nos 52,78. Caso consiga haver volume bullish e eliminar esta queda, o que não é muito provável, mas poderá preencher a gap que temos aqui. Já a NIO no pre-market nem estava muito mal, ou seja, o Twitter estava em sell-off, havia muitas tecnológicas que estavam em sell-off já, mas as EVs começaram mal a abrir o mercado, ou seja, a NIO abriu ligeiramente abaixo de sexta-feira, mas tal e qual 7% de queda, um, como costumam dizer, agora está barata. Ah, em todo caso, eu desenhei agora aqui esta linha, ela vale o que vale, 1 ponto, 2 pontos e um fecho de uma vela. Vai ser suporte, não vai ser um suporte tão relevante quanto isso, mas é um suporte. Caso não haja bounce amanhã, é o mais certo que ultrapasse e venha em direção aos US$ 32. O volume hoje já houve um aumento, 55 milhões para 91 milhões, não está sequer em nível de oversold, ou seja, apesar de já ser 2, 4, 6 dias no vermelho, ainda não está sequer oversold. Assim sendo, em termos de movimentação, o mais certo é continuar o sell-off.
suporte nos $34, depois só temos aqui nos 31, mas isto já é uma queda bastante pronunciada. Não acredito que ela caia 7% duas vezes seguidas. Se cair 4 já pode ser uma possibilidade. Em termos de inverter esta tendência, resistência nos 34,93, caso consiga rompê-la, vai se encontrar aqui com a linha de tendência que nós desenhamos anteriormente. hum, e o mais certo é ficar próximo daqui, porque vai encontrar depois as moving averages, no limite poderá chegar aos 36. Palantir, outra que caiu bastante, hum, vai ter apresentação de resultados esta semana. Deixem-me só colocar aqui, temos mais uma gap, hum, ou seja, são amanhã. Eu creio que são pre-market, mas se os resultados não forem muito positivos, ela vai cair muito mais. Eu meti isto a cor-de-rosa porque é o maior suporte que tem. Ahm, Está bearish. Esta é daquelas que, apesar de ter um potencial tremendo, não é uma empresa recente, ela já existe sensivelmente há 17 anos, salvo erro, mas basicamente criou agora um software que é completamente automatizado, inteligência artificial, não necessita de intervenção humana, e que realmente lhe está a dar muitos contratos, mas lá está, é a vingança da Cathy Wood contra a Cathy Wood, é a vingança a rotação de setores tecnológicos, e esta tem elevado de uma maneira que é impressionante. Veja o volume hoje, 103 milhões, quando na sexta-feira, apesar de já ter caído 69%, foram 63 milhões, quer dizer, hoje aumentou de uma maneira brutal, caiu 6,5%. Está a ficar complicado. Eu tenho no meu portfólio de swing, honestamente, se já antes aqui eu era de manter, agora também não vale a pena estar a vendê-la. Esta vai acabar por dar a volta porque ela realmente tem um potencial enorme, mas eu vou começar a pensar em adicioná-la ao meu portfólio de curto prazo. Vamos ver como é que a EDP Renováveis se comporta, para eu não ter que investir na EDP Renováveis, porque se a EDP Renováveis cair mais, eu vou investir, que é para baixar o meu preço de custo, que está nos 19 euros, mas esta aqui será plenamente apetecível. Não é um suporte por aí além, como podem ver, mas vamos ver o que é que a apresentação dos resultados nos dá, assim como o ambiente da manhã, porque, como já viram, podem ter resultados fantásticos e cair na mesma, e como eu dei o exemplo desta dos resorts da Wynn, que apresentou digamos, um resultado mais negativo que o esperado, e mesmo assim no after hours, agora já está a subir um bocadinho menos, mas mesmo assim está a subir, só porque o prognóstico, aquilo que se perspectiva é um verão em força. Assim sendo, para a Palantir amanhã, como podem ver, a Palantir, a queda foi no início. O sell-off foi brutal, não há dúvida nenhuma. Houve uma pressão terrível. Já abriu abaixo quer dizer, da vela anterior, como podem ver. Já temos esta gap. Estamos em níveis de oversold, mas ainda dá espaço para aumentar. Temos aqui um forte suporte, pelo menos isso, é sinal que a Fibonacci está a funcionar. Seria o dia para colocar aqui um reforço, ou pelo menos começar a adicionar ao meu portfólio a longo prazo, mas isto está tão instável que eu não faço a mínima ideia do que é que poderá acontecer, pelo que, numa perspectiva bearish, 17,83, caso o sell-off continue 17,40. Já numa perspectiva de inversão deste comportamento, temos aqui a resistência dos 19, que hoje, vejam, o sell-off foi tão forte, mas tão forte que nem moça fez.
Mas caso consiga ultrapassar, preencher aqui a gap já será extremamente bullish, porque basicamente anulamos a queda de hoje, e isto seria já uma subida de 6%, o que é um pouco irreal acontecer assim no mercado. A Apple caiu hoje 2,58, também foi das maiores quedas, antes tinha caído 3,54. Hum, eu creio que ela chegou a abrir ligeiramente positivo, ou ficar positiva, mas lá está. Quando existe um sell-off, não há outro caminho senão este. Ah, já não sei o que é que vos hei de dizer. Se vocês têm posições na Apple, ah, eu tenho uma posição, ela está mais ou menos nos $126, contas redondas. ah, se ela cair, eu vou comprar mais, ou então não mexo nela e compro outra também deste setor, ah, porque realmente são empresas que não, elas vão recuperar. Aliás, a Apple mostrou isto quando fez, basicamente em 3 dias recuperou a queda, que foi uma queda muito forte, mas neste momento está assim, o mercado. O volume houve um ligeiro aumento, mas nada de relevante, não está sequer oversold, mas como é óbvio, o RSI está a apontar para baixo. Em termos de movimentação para amanhã, ah, a primeira hora realmente é brutal, mas depois quando veio a tal notícia da inflação, etc., uh, custos de transporte, pronto, e empurra tudo isto para baixo, uh, caso a pressão continue 26,62, caso quebre qualquer coisa abaixo, porque a realidade é esta, não existe, quer dizer, existe aqui um suporte, eu até posso desenhar aqui na 1 hora, mas eu prefiro desenhar suportes na visão diária, porque é aquela que realmente dá suportes mais viáveis, que realmente são uh, de alguma validade. Quer dizer, eu vejo aqui um e aqui outro. São suportes que realmente funcionam, e depois também não vale a pena, vejam, aqui também é só $1 de diferença, isto nem 1% representa, não sei qual é que é o mais importante agora, mas enfim, fica assim. Suportes estão aqui, as resistências, como é óbvio, temos agora a Fibonacci 127,24, caso consiga romper, se recuperar aquilo que perdeu hoje, basicamente teria que ultrapassar aqui esta resistência. Não sei se será capaz, vai se encontrar com os moving average, mais certo é ficar por aqui. FCL é uma de growth, ou seja, de forte crescimento, e claro, tem tido fortes quedas e não é de agora. Eu já vendi metade do portfólio nos $9, como se recorda, mais ou menos neste dia, depois ela bombou, mas continua a cair. Eu neste momento nem sequer estou preocupado com esta, ela se cair até aos 4, para mim acaba por ser irrelevante, porque eu já estou a perder quase metade. Mas 11% sem sequer ter apresentado resultados é uma coisa excepcional. A Workhorse apresentou resultados e ficaram aquém da expectativa, foram mesmo fracos. Apresentaram com novos contratos e parcerias, mas quer dizer, aquilo que interessa são os números crus, e os números crus para este trimestre foram horríveis e caiu 14%. Esta nem sequer apresentou resultados, caiu 11%. Para onde é que ela vai? Pois, nem sequer está muito oversold. Ela pode continuar e seguir aqui em direção a este suporte na Fibonacci, uma recuperação, encontrar-se com a moving average, e caso consiga romper a moving average nos 7,65, vir para aqui para próximo dos 8, já será positivo. A AMD teve uma forte queda também hoje,
3,58. Hum, o sell-off é geral. hum, Era aquela que, apesar de tudo, ainda poderia haver alguma, digamos, algum sentimento bullish, apesar da vela de indecisão. hum, Isto já está completamente, já não é necessário, já preencheu a gap. Mas era aquela que ainda poderia haver alguma esperança, porquê? Porque apesar da indecisão, não se esqueçam, ela tinha andado a fazer sell-off, que é aquilo que ela costuma fazer na apresentação dos resultados, mas o ambiente hoje em dia é tão prejudicial para as tecnológicas que aquelas que mais cresceram são as que mais apanham, caiu 3,58%. hum, não está oversold o volume, quer dizer, houve um ligeiro aumento, e quando eu digo ligeiro são 8 milhões, ah, ou seja, são quase 20%, mas lá está, está tudo bearish, a primeira hora determina tudo. Não creio que sequer que houvesse jogada swing hoje. Vamos ver como é que começa o mercado amanhã, mas 75,49 temos um suporte. Temos outro aqui nos 74,96, ou seja, quase 75 dólares, depois próximo dos 74. Já numa perspectiva bull, romper a resistência dos 76,32, que tem funcionado, encontrar-se com o moving average, e caso consiga aproximar-se ou romper os 77,93 já será positivo. Deve-se encontrar com o moving average, será muito difícil. Tesla caiu, vejam, 6,44%. Acho que ela nunca tinha caído, desde que eu vejo aqui o mercado, que ela nunca tinha caído tanto. Não, caiu aqui 8. Mas eu nesta altura ainda não olhava para a Tesla. Ah, Lá está. O que é que se pode dizer deste mercado? Está assim. Ah, Existem bears que dizem que a Tesla pode chegar aos 400. E porquê é que dizem os 400? Porque é onde existe a maior concentração, não é? Ou seja, maiores suportes existem aqui. No entanto, quer dizer, eu não acredito que isto aconteça. Eu vou estar de olho nela, principalmente neste suporte dos 600 dólares. Um, Se ela perder este suporte dos 600 dólares, em fevereiro ela chegou a tocar os 539. É a partir daí que eu vou ficar de olho nela. Eu recordo que eu já tive uma posição na Tesla, quando creio que ela andava por aqui, deve ter sido mais ou menos por aqui, que comprei a 708, e ela acabou por subir, mas depois caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, e eu vendi nos 660, 650, não me recordo, 660 creio. Ou seja, já fiz um prejuízo de 300 ou 400 dólares, mas eu sempre disse, eu vou ficar de olho, ela vai ter que recuperar isto, ela aqui num dia conseguiu recuperar aquilo que perdeu. hum, mas está a ser muito penalizada, aumentou o volume em 50%, não está sequer oversold, ou seja, nem o RSI vai fazer pressão para que ela suba. E basicamente, primeira hora ela caiu, mas ela nunca se manteve estável, ela esteve sempre, sempre em queda. Ultrapassou a nossa linha de tendência, numa perspectiva de continuidade, 599, ou seja, 600 dólares. Esta zona aqui entre os 610 e os 600, sem dúvida, é o maior suporte. Se o perder, vamos em direção aos 539, com toda a certeza. Mas, quer dizer, eu não acredito que isto vá acontecer amanhã. Acho que vai recuperar ligeiramente, mas é uma possibilidade. Caso haja essa recuperação, voltar aqui para dentro da linha de tendência, vamos ter uma resistência nos 645, outra nos 650. Caso consiga, isto é a linha de tendência do canal, caso consiga ultrapassá-la, vai ter outra logo próximo nos 665. E por fim, que eu esqueci-me, que foi o Snap. A Snap caiu aquilo que tinha recuperado no outro dia, ou seja, eu tinha dito que tinha sido o cavalo que eu falhei a apostar, uh, porque tinha entrado no Twitter, e, e a Snap tinha subido 4%. Pois é, agora caiu 5%, com uma agravante, abriu já
abaixo da basicamente, quanto é que abriu abaixo? Já tinha caído no pre-market 2,71 e depois acabou por cair ainda mais. Ou seja, tal e qual como todos os outros tecnológicas, o caminho é em direção aqui à Fibonacci, ao retracement de 100%, ou seja, passa ao zero nos $48. Caso consiga recuperar alguma coisa, ficar acima da Fibonacci já será extremamente positivo, mas eu acredito que o mais certo é pode ter uma queda mais pequena, mas continuar a cair. É tudo. hum, Espero que vocês não estejam no setor tecnológico. Quem está, como eu, eh, reforços só nas Fibonaccis ou entradas quando começarem a inverter. Não faz sentido entrar agora porque o risco é muito grande, principalmente manter as ações em vossa posse para o dia a seguir, porque tudo pode mudar no pre-market e eu ainda estive à espera hoje que as coisas recuperassem após a primeira hora, mas não houve recuperação nenhuma. É tudo, até amanhã.